a professora aqui, Tabita, com vocês novamente para essa aula, que é a nossa aula 37.1, mas antes gostaria aqui de mandar um abraço para algumas pessoas. Não estou com a foto deles, mas quero mandar um grande abraço para os professores de Alta Floresta, para o pessoal de Pimenta Bueno, pessoal de Cujubim, de Paraná, Vilhena, Ariquemes, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Eu não lembrei aí de todos, obviamente, não tenho, né? Não sou um mapinha, não. Mas essa é a nossa aula 37 dedicada a todos vocês, tá? Todos os professores presenciais e todos os nossos estudantes da mediação tecnológica do estado de Rondônia, que é um estado tão maravilhoso, tão espetacular, cheio de gente assim, né? Também muito especial, tá bom? Então sintam-se todos abraçados. Um forte beijo da Prof. Tabita. Olha lá, vamos lá então, nossa aula 37.1 e o que nós vamos trabalhar dentro dessa aula? Avicultura, tá? E aí a gente vai enfatizar a questão do sistema de criação voltado aí, né, para o mercado. Cadê minha canetinha novamente? Voltado aí à avicultura, o mercado e aos sistemas de produção que a gente sempre tem que estar batendo na tecla. Quando a gente fala aí de avicultura, ou seja, criação dessas aves, a gente tem que lembrar da questão das raças, da questão do planejamento para que eu insira essa criação, e aí eu tenho que associar ao sistema que eu vou trabalhar, relacionado às espécies, né, ou espécies, as raças que melhor atendem ao meu mercado, ou seja, as demandas, né, e dessa produto que pode ser carne ou ovos dentro da minha região. Se eu tenho frigoríferos, eu tenho toda essa cadeia aí produtiva bem estabelecida, né, dentro da bovinocultura. E a vinocultura são as duas grandes, maiores frentes que nós temos aqui no nosso estado, né? Isso é muito importante. Só que eu tenho que lembrar que eu vou adequar isso, o meu sistema de criação, ao sistema relacionado com todas as características das raças que eu vou estar trabalhando. E por isso a gente vai falando aqui, ó, dessas preciosidades, as aves com toda a sua delicadeza, com todos os estudos, né, que já são conhecidos, já são um grupo de seres vivos bastante trabalhados e conhecidos aí no mundo científico e também produtivo, né, no nosso estado. Bom, a avicultura, né, faltou ali um arzinho, mas a avicultura é a criação, então, desses representantes, né, das aves, e onde nós vamos estar utilizando desses animais a sua carne e os seus ovos. Diferentemente do que nós temos lá para as codornas, diferentemente do que a gente vai ter ali para os avestruzes, né? A estrututicultura, nós temos aqui um grupo de animais de médio porte, podemos considerar assim, porque pequeno seria as codornas, e a grande porte os avestruzes, e aqui as nossas aves, tá bom? E essa demanda por carne e ovos, ela é muito grande, né? E é crescente, não só no estado de Rondônia, e também com outras localidades do nosso país, né? E alguns produtos nós temos até exportado também, né? Em relação ao mercado, nos últimos anos houve uma certa mudança no cenário de produção avícola brasileira, estando muito mais valorizada atualmente a criação de frangos de granja. Exatamente. Os frangos de granja tiveram um acréscimo, uma acentuada procura, né? E com isso a concorrência aumenta com os novos empreendedores, começando os negócios como este. Então, a avicultura, e específica, a gente tem ali tanto granja quanto as aves, eita que agora deu né? As nossas aves ali mais, pronto, esqueci o nome, deu um branquinho aqui, já já a gente vai lembrar, tá? Então, a gente tem essas duas frentes, galinhas caipira, é isso mesmo, as galinhas caipiras. Então,
tanto frangos caipiras, né, galinhas caipiras, quanto os frangos de granjas, e em relação a esses, aumentou essa procura, aumentou esse empreendimento. Mas quando a gente fala de frangos de granja, a gente tem que lembrar quais são as raças que vão estar sendo trabalhadas aqui, né? As principais raças, então, comercializadas são aquelas que têm uma dupla aptidão, justamente por essa procura, né, de carne e ovos, tá certo? E aí a gente vai ter algumas raças, como a gente vai ter aqui a Cornish, né? A Cornish, que é essa raça inglesa de corte, com variedades tanto para coloração preta, branca laceada, né, vermelho e amarelo, tá? Apresenta uma crista ervilha, que a gente já teve uma aula anterior que a gente mostrou aí 4 tipos de cristas, né? Pele amarelada e produz ovos de casca marrom. Então presta atenção. Essa Cornish, ela é uma ave para corte, ou seja, para produção, obtenção de carne, e vai produzir aí os ovos nessa coloração marrom, que eu, pelo menos, particularmente gosto mais dessas, né? Tem a conformação diferente das outras raças, tendo pernas mais curtinhas, né? O corpo amplo, com o peito musculoso. Então, o que chama a atenção dessa raça é justamente o tamanho, tá? O tamanho aqui, ó, das suas patas, que são curtinhas, e essa peitoral, né? Nessas aves também bem saliente, bem musculosa. Então, quem gosta de peito de frango, tem aí a Cornish como sua predileta, né? Ou favorita. Aí nós temos a Plymouth Rock, e essas aves, as aves dessa variedade foram muito utilizadas nos primeiros cruzamentos. Então a gente vai ter aí sempre um ponto de partida para estabelecer aí cruzamentos que vão gerar descendentes, né, ou raças a partir desses cruzamentos para benfeitoria dessa produção, seja para corte, seja para ovos. Mas aqui no caso, a Plymouth Rock foi utilizado esse cruzamento para os frangos de corte, para produzir frangos de corte. Ela foi cruzada com outras variedades, né? Outras raças para a obtenção, então, disso, tá? A Light Sussex, né? É uma raça inglesa para corte, também com diversas variedades, das quais a Light Sussex é a mais popular, tá bom? E aí ela tem essas pintinhas brancas, patinha também curtinha, né? Em relação, a gente tem, vamos voltar aqui, a Sussex, a Plymouth Rock e a Cornish, tá? Não tá aparecendo ali o nome, mas é a Cornish, essa branquinha. Tudo bem? Então, são as 3 raças de maior potencial, certo? De maior potencial comercial dentro da nossa região, não é? E lembrando que a Sussex foi a Rock, né? Foi utilizada aí para os cruzamentos. Tudo bem? E esse daqui, ó, ela tem a Sussex, ela tem essa dorsal aí bem plana, né? Diferente das outras raças ali, tá? Em relação aos sistemas de produção, vamos lá. A gente vai ter a aplicabilidade dessa criação, que é a avicultura que nós estamos falando, dentro dos sistemas extensivos, ou seja, no sistema extensivo, como nós estamos vendo nas aulas, ela está relacionada àquele local onde esses animais vão ficar ali livres, né? E eles vão estar tendo um tempo maior aí para se deslocar, para buscar aquele alimento onde eles vão estar presentes, né? Então, são criados em liberdade, podem debicar e esgravatar à volta da casa à procura de comida. Faz-se da avicultura
extensiva. Normalmente a gente vai ter isso aí na pecuária aí, familiar, né? Ou seja, aqueles que vão plantar, trabalhar com agricultura, vão também estar fazendo a criação, no caso dessas aves, dentro desse sistema, tá? O que vai acontecer com esse sistema? A questão da predação, ela pode ser um problema, né? A questão de obter esses alimentos. Então, aqui você não tem muito esse controle da quantidade que cada um indivíduo está recebendo de alimentação, né? E, consequentemente, de nutrição. E aí você pode ter uma deformidade na conformação, ou seja, nos tamanhos, nos padrões, eles não vão ganhando peso, né? Tendo esse desenvolvimento de crescimento satisfatório, vamos dizer assim, para uma alta produção, tá? Já no sistema semi-intensivo, é recomendado para a criação, então, de frangos e galinhas caipiras, tá? Consiste em mesclar a criação em galpões, como vocês estão observando, e a criação solta. Então, eles vão ter como de caprinos, ovinos, né? Você vai ter, então, esse período em que eles vão estar expostos a uma área aberta e também ao estágio de confinamento, tá bom? No sistema intensivo, nós vamos ter, então, a necessidade de esses animais estarem no ambiente confinado, todos juntos. Qual é a situação do sistema intensivo? Você vai ter que empreender uma oferta de instrumentos mais tecnológicos. Em que sentido, professora? A nível de alimentação, né, ração, a nível, no período, para aquelas aves poedeiras, né? Você vai ter que ter uma alimentação equilibrada para satisfazer essa questão do ganho e da postura desses ovos, né? E o que a gente consegue observar até essa lâmina aqui? Que dentro da avicultura eu posso estar, então, atendendo os 3 tipos de sistemas, né? Aí, de acordo com a habilidade ou a produção dessas raças. Selecionei as raças e aí eu tenho, dentro do meu projetinho aí para criação delas, eu vou implementar se é para postura ou para o corte, né? O intensivo, ele requer maior investimento, tanto de capital como de mão de obra, também a questão do espaço, porque tem que ser um amplo espaço, com toda uma refrigeração, com todo um controle de temperatura, com todo um controle de umidade, controle de fotoperíodo, né, que está relacionado aqui com as questões, né, da incubação artificial. Então, dentro desse sistema, do sistema intensivo, né, de confinamento, como a gente tem no gado também, a gente pode ter, apesar de ter um gasto com esses investimentos, né, tanto com materiais quanto para a mão de obra, mas nesse sistema, eu vou ter a possibilidade de fazer algumas investigações um pouco mais minuciosas, mais criteriosas, e com isso eu posso ter um ganho produtivo maior. É o que realmente a gente vê aí nos sistemas intensivos, né? Então, para a avicultura, eu tenho aí um potencial maior de investigação sobre a incubação artificial, sobre as necessidades nutricionais e sobre o controle dessas doenças. Então, em relação à incubação artificial, o que significa isso? Né? Deixa eu vir para cá. Quando a gente fala da questão aí da incubação, tá? Da incubação artificial, através do sistema intensivo, eu consigo aí fazer um controle maior, né, em relação à produção e à unificação ou à padronização, né, dessas aves em relação ao que eles vão ser gerados,
a partir dessa incubação artificial. Então, eu tenho um controle da temperatura do ambiente, eu tenho um controle da umidade do ambiente e eu tenho um controle também em relação ao fotoperíodo para que eu possa atender todos esses requisitos aí. Então, através desse processo intensivo, eu consigo, então, manipular isso, ter o controle dessa manipulação, permitindo que, em relação às aves poedeiras, eu tenha aí um aceleramento em relação aí, quando a gente fala da questão do fotoperíodo, ou seja, eu posso estimular as aves com um período maior de luz artificial ou um tempo menor de luz, dependendo daquilo que eu estou pretendendo na produção. Então, se eu expor essas aves poedeiras a um tempo maior de luz, eu vou estar, consequentemente, auxiliando na produção aí da ingestão maior de alimentos, né? Então, eles vão ficar com um tempo maior, eles vão pensar que está de dia e aí eles vão continuar se alimentando. Então, eu tenho um ganho no crescimento e também na musculatura, né? No desenvolvimento aí dessa carne que está sendo produzida aí nesses animais, né? E, consequentemente, se eu também expor isso, eu vou ativar, estimular a produção hormonal, que vai fazer com que essas aves ponham mais ovos, né? Tem a deposição aí maior desses ovos. Então, dentro desse sistema, eu posso ter todo esse controle aí metabólico, de estímulo à alimentação, né? E, consequentemente, eu vou ter aí uma oferta de maior qualidade. Eu consigo ter esse controle em quantos ovos, né, realmente vão chegar aí à eclosão de forma satisfatória e a padronização de todo esse sistema. E, principalmente aqui, ó, faltou aquela setinha, controle de doenças, porque como vocês estão observando aqui, uma hora eu aprendo, né, meu produtor? Ó, esses animais, tanto aqui quanto aqui, eles estão todos juntos, confinadinhos. Eu não estou no sistema extensivo, onde eles têm um distanciamento de um indivíduo para outro. Aqui eles estão todos unidos. Então, eu preciso ter o máximo cuidado de fazer a observação daqueles que estão com um comportamento um pouco alterado, estão com fastio, como a gente diz, né? Estão com um pouquinho mais de fastio. E aí, se eles não se alimentam, e eu estou trabalhando com aves de corte, para corte, então eu vou ter um prejuízo. Então eu preciso estar atento aí. Dentro desse sistema intensivo eu consigo fazer todo esse controle aí, tá bom? Na incubação, atendendo às necessidades nutricionais de acordo com o meu objetivo da minha criação e do controle também de doenças que pode me ter aí um prejuízo financeiro, tá bom? Pode abrir para mim, diretor. A criação das aves pode ser dividida em 3 fases, tá? Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase de cria, ou fase inicial. A segunda fase, que é a fase de recria. E a terceira fase, que é a fase de produção em si, tá? Então, dentro dessa fase de cria, ou fase inicial, que vai aí do primeiro dia até 6 semanas de idade, eu tenho a pintaiada, né? E esses pintinhos, nessa fase, no início desse desenvolvimento, então, são muito sensíveis, como todos os filhotes, né? No início do seu desenvolvimento, tem essa sensibilidade à temperatura, à umidade, eles precisam estar aquecidos, precisam ter uma caminha forrada, né? Ou seja, para que o seu movimento, né? A sua circulação nesse ambiente não prejudique ou deforme, por exemplo, as suas patinhas, tá? Então, eles são muito frágeis mesmo. Então, até o movimentinho da patinha, às vezes, eles podem levantar a patinha, entortar o dedinho e pode até quebrar. Então, tem que ser algo que seja macio para que eles consigam fazer esse movimento. E eles vão ficar aí, quando a gente recebe os pintinhos, né?
eles são colocados aí nesses círculos, que nós também já falamos com vocês. São colocados aí os bebedouros, os locais onde eles vão se alimentar e essas iluminações que servem para estar estabelecendo um aquecimento nesse local. Então, eles vão ficar ali agrupadinhos e vão ter um comportamento, né, de procura, de adaptação, de procura de água e também de alimento. Normalmente, eles vão ficar onde está o local de comer, eles vão ficar tudo juntinho ali, né? Não vão ter muito essa distinção, mas eles vão, aos poucos, começando a se adaptar a esse ambiente. E aí a gente vai ampliando esse círculo, né? Então, vamos lá. Recepção dessas pintinhas. Momentos antes da chegada das pintinhas, completar os bebedouros com a água e os comedouros com a ração, ou espalhá-la sobre a forração, dependendo da hora e também das condições da temperatura, ligar as campânulas ou os aquecedores, tá? Então, em alguns sistemas você pode ter as campânulas ou também os aquecedores aí, tá bom? Que vão estabelecer uma temperatura interessante. Se a recepção for no período muito quente, aí a gente não vai precisar, né? Porque o próprio ambiente, ali, a temperatura ambiente vai estabelecer isso aí, tá certo? Ele não pode deixar esses animais com sede, com muito calor, porque eles realmente ficam muito fragilizados. E aí uma coisa muito importante nessa sequência desses cuidados, para essa primeira fase, que a gente chama de fase inicial ou cria, que vai até a 6ª semana, né, de idade, é a ingestão dessa água, da primeira água que esses animais vão estar recebendo. Ela tem que ser uma solução, né, uma solução com 5 litros de açúcar para cada 200 litros de água, tá? E aí você pode fazer a inserção do TRC Clean para poder controlar agentes infecciosos aí no início desse processo, tá bom? O manejo em relação ao ciclo de confinamento desses animais. O que é muito, muito, muito importante eu estar observando, tá? A distribuição desses animais, dessas pintanhadas, em relação ao local onde eles vão ter uma fonte de aquecimento, tá? Então, aqui a gente tem uma ninhada afastada da fonte de calor. A fonte de calor qual é? Essa que está aqui no círculo, né? A fonte de calor está no centro desse círculo que eu estou confinando esses animais. E quando eles estão afastados, né? É porque eles estão fugindo desse calor. Então, eles estão se dispersando ali, se concentrando bem na periferia desse ciclo, porque eles estão com calor. Eles não precisam de aquecimento, né? Então, está muito quente ali o ambiente. Aí eu tenho a ninhada agrupada sobre a fonte de calor. Isso quer dizer que nesse ambiente eles estão recorrendo à fonte de calor, estão próximos à fonte de calor porque eles estão com frio. O ambiente está frio, tá? Isso pode acontecer no período chuvoso, né? Vamos dizer que você recebeu essa pintanhada no período de inverno e aí as chuvas frequentes, né? Temperaturas mais amenas, esses animais vão recorrer aí a essa fonte de calor. Aí a gente também tem a ninhada agrupada em um lado do ciclo, né? E isso não é um bom sinal também, tá? Não é um bom sinal. Eles não podem estar somente num canto ou na periferia. Isso está representando aí sinalizando que tem nessa parte onde eles não estão, não é só questão da fonte de calor. Tem alguma situação no ambiente que está impedindo com que eles façam essa distribuição ao longo do restante do círculo, né? Qual é a distribuição, então, professora, correta? É essa que vai ter indivíduos em todos os locais, tanto próximos à periferia, quanto próximos à fonte de calor, distribuídos aí ao longo desse círculo, tá? Então, a ninhada é distribuída uniformemente sobre essa fonte de calor. Tudo bem? Esta é a forma ideal para a distribuição desses animais. Então, galera, o que a gente precisa estar bastante atento em relação, olha aqui para mim, em relação à avicultura, aves, né, de granja,
recepção aí desses pintinhos, que a gente falou aí da primeira fase nessa aula, tá? Que é a fase de cria, fase inicial, primeiros dias de vida desses animais, depois que eles eclodiram, e aí são colocados nesses locais até a 6ª semana. Eu preciso lembrar muito bem, pode tirar o quadro, diretor, por favor. Eu preciso lembrar muito bem que pode tirar o quadro aí, pode me deixar. Pronto. Eu preciso lembrar muito bem que todo o cuidado para que essa produção chegue, esses indivíduos aqui, os pintinhos, cheguem a alcançar o desenvolvimento total deles, né, a sua maturidade, precisa estar sendo implementado aí a questão sanitária, precisa estar sendo implementada a questão da nutrição e aí também esse controle que nós vamos fazendo aí. Lembra que essa primeira água lá, você vai colocar ali a medicação para que eles tenham seu trato intestinal em equilíbrio, tá? Para que não tenha aí as primeiras doenças que são muito comuns também acontecerem aí, como a gente tem lá nos suínos, né? Que tem aquela diarreia crônica que pode levar a óbito esses animais. Então, trabalhar com essa primeira fase, deixa eu voltar aqui, trabalhar com essa primeira fase, que é a fase de cria, não é algo aqui, ó, não é algo tão simples assim, né? Porque eu preciso estar atenta. Então, todo tempo eu vou ter que estar dando uma busca aqui, verificando se existe algum indivíduo ali perdido no tempo. E aí eles podem ficar dentro da água. São pequenininhos. Lógico, tanto o comedouro quanto o bebedouro tem que estar adaptado ali para que eles não, por exemplo, fiquem dentro dessa água e acabem morrendo, né, de frio ou alguma coisa nesse sentido. E também vai ter alguns indivíduos mais espertinhos do que outros. Então, a gente tem que estar observando se todos estão conseguindo fazer essa alimentação, todos estão indo, se deslocando até os locais aqui, ó, dos comedouros e mantendo sempre o quê? A higienização desse ambiente, tá? Quando eu perceber que eles estão comendo bem, quando eu perceber que eles estão ingerindo a água de forma satisfatória, e essa distribuição aqui, eles já conseguem, eles já estão totalmente ambientados a esse local, o que vai acontecer nas fases seguintes, eu vou começando a ampliar esse círculo. Isso acontece muito aí nas creches, né? A criança, ela tem que primeiro se ambientar dentro da sala de aula, reconhecer os seus coleguinhas, reconhecer as professoras e aí ter o processo aí para que ele consiga se ajustar a esse ambiente, porque é diferente lá do que ele estava ambientado na sua casa. É um ambiente diferente, eles são muito jovens, então quem tem que ter esse cuidado somos nós. Então você vai cuidando de tudo isso para que você consiga, de fato, ter um produto no final, que esses pintinhos vão chegar à fase adulta. E aí você faça o processo de abate, ou seja, de corte, que você vai ter a obtenção aí dessas carnes, tá bom? Então, muita atenção em todos esses requisitos em relação à alimentação, em relação ao ajuste que precisa ser feito aqui e as raças, né, que são importantes aí para que a gente possa estar trabalhando a avicultura de uma forma tão importante. E a gente lembra que nos anos anteriores nós tivemos aí alguns estudantes que mostraram, já teve esse ano, né, já teve alguns estudantes nossos aí que mostraram um pouquinho da sua rotina, aqueles que trabalham com gado diretamente, e também tivemos aqueles que trabalham com a avicultura, trabalham com a criação dessas aves. E aí, mostrando ali quais eram as raças, né, que eles tinham e o sistema. Normalmente o aluno fica meio perdido em qual sistema ele não comunica, né, na produção do seu vídeo, não comunica isso, mas comece já a inserir esse tipo de conhecimento que vocês estão adquirindo aqui com a NBAZ. Tá bom?
Alguns termos técnicos você já pode estar inserindo aí quando você for apresentar o seu trabalho, tá certo? E muito cuidado com as fontes de pesquisa, tá bom? Atualizem aí essa situação para que a gente tenha realmente um desenvolvimento aí dessas produções. Tudo bem, galera? Então a gente vai finalizando aqui a nossa aula e a gente vem depois com a nossa revisão e depois com a nossa atividade, tá bom? Já já a gente retorna. Tchau, tchau!